Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul para verificar como é que estão as lavouras de arroz dessa safra que se encaminha para chegar perto da colheita. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Ricardo Kreff, ele que é diretor técnico do IRGA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ricardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes do Agronotícias, e vamos discorrer um breve apanhado de como se encontram as lavouras no estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Ricardo, a gente vem acompanhando, né, a situação aí no estado com a falta de chuvas, impactando bastante as lavouras de milho, as lavouras de soja também. Para o arroz, como é que tem sido a situação? Essa falta de chuvas também impactou o desenvolvimento da safra de arroz? Bom, nós terminamos a safra passada com os nossos mananciais hídricos, as nossas reservas de água. E algumas regiões do estado, essas reservas são muito importantes dentro de barragens, de açudes, e como principalmente na região da fronteira oeste, lá na divisa com a Argentina, e um pouquinho mais para o lado, na região que a gente chama região da Campanha, que seria a divisa com o nosso vizinho Uruguai. E essas duas regiões não houve chuva suficiente para encher os nossos mananciais, encher as nossas barragens, os nossos açudes que lá são tão importantes. Com isso, a gente já entrou preocupado na hora do plantio. Historicamente, o Rio Grande do Sul tem o mês de outubro como um mês super chuvoso. Tanto é que a gente tem janelas de trabalho de 4, 5 dias de semeadura só no mês de outubro. E todas as nossas pesquisas mostram que o mês ideal de semeadura no Rio Grande do Sul é o mês de outubro, para que nós tenhamos a época reprodutiva do arroz em períodos de dias mais longos, que seriam os períodos de maior exigência de energia luminosa. Mas esse ano foi o contrário, nós tivemos o mês de outubro extremamente seco, não choveu aquela quantidade que a gente está habituado, acima de 200 milímetros, e os nossos mananciais não se completaram. Então, a maioria dos produtores já tinha uma intenção de semeadura X, estabelecida dentro do seu plano, e algumas regiões do estado, principalmente essas duas que eu comentei com vocês, que seriam a fronteira oeste, divisa com a Argentina, e a região da Campanha, divisa com o Uruguai, não semearam tudo aquilo que eles tinham planejado. Mas vamos adiante, vamos trocando, senão eu começo a falar e não paro mais. E aí, Ricardo, depois que esse plantio o produtor conseguiu implementar essas lavouras, como é que foi a situação dali para frente, o desenvolvimento dessa safra até o momento? Teve problemas também para desenvolver essas plantas, essas lavouras? Vamos lá. Então, assim, nós tínhamos, o ano passado, o estado colheu 933 mil hectares. Vamos lembrar que 70% do arroz nacional sai do Rio Grande do Sul, que a metade do arroz do Mercosul sai do Rio Grande do Sul. E nós realmente temos a melhor região entre clima e solo, as condições edafoclimáticas do Rio Grande do Sul são as mais adequadas para cultivo de arroz no país. Então, nós temos estrutura, temos as condições de clima, solo e tudo. Então, o estabelecimento da lavoura em si, não houve grandes problemas. Se conseguiu estabelecer uma boa lavoura, mas sempre preocupados com a reserva de água que nós tínhamos. Uma boa parte do Rio Grande do Sul também se abastece de rios e pequenos afluentes dos rios, né, rios menores. E no início se vinha bem. Então, se houve estabelecimento, essas duas regiões que eu comentei anteriormente não plantaram toda a área que tinham planejado. Vale lembrar que o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, ele é baseado em dois alicerces fundamentais, que é a pesquisa, né, pelas nossas estações de pesquisas com uma sede perto de Porto Alegre e 6 estações regionais buscando ter as pesquisas mais no local onde as lavouras estão. E nós temos um setor muito forte também dentro um departamento muito importante da instituição, que é a nossa extensão rural,
que nós temos, todos os municípios orizícolas do estado têm um representante do IRGA atuando naquela região. Não todos os municípios, né, mas nós temos 130 municípios, 135 municípios orizícolas no estado, principalmente, e temos 40 escritórios, que então um município atende mais de um escritório, mais de um município. Bom, vimos que, e nós temos levantamentos muito pontuais, muito importantes e muito bem feitos pela nossa equipe. A gente enxergou que essa intenção de 969 mil hectares que nós levantamos em agosto, não foi plantado toda essa área. E final de dezembro nós encerramos essas informações que nós estamos fazendo. Nós deveremos ter uma área semeada aproximadamente a mesma do ano passado, em torno de 930, 940 mil hectares. E as nossas equipes estão a campo agora confirmando a área, quase que um censo que a gente faz agora, confirmando a área semeada por cada produtor, qual cultivar ele semeou em cada área, para nós termos um mapa de cultivares, se são cultivares IRGA, se são cultivares BASF, se são cultivares Embrapa, ou catarinenses também, da Epagre. Isso até o final do mês nós vamos ter esse levantamento feito, inclusive sabendo quais são os sistemas de plantio de todo o estado também. Então, mas voltando à pergunta que tu colocaste, Guilherme, os nossos problemas começaram a ser mais sérios no mês de dezembro, né? Dezembro também não choveu. A nossa meteorologista, Jossana Cera, fez um levantamento da oferta luminosa do mês de dezembro e ficou acima da média histórica, ou qual seja, não tinha nuvens, né? Então não houve filtro e a gente teve bastante oferta, que é bom para o arroz, desde que tenhamos água disponível para fazer irrigação. Então as lavouras até dezembro vinham andando bem. Agora aí incorremos em alguns problemas bem sérios de cursos d'água não tendo volume de água para manter o seu curso, sendo interrompidos. A gente brinca que a palavra de nós técnicos é que atorou o rio, né? Qual seja, nós não temos aquela água com vazão. Então, realmente, nós estamos passando por um problema sério de falta de volume de água para nossas lavouras. E aí, Ricardo, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita? Quando que essa oferta do arroz gaúcho, tão importante para o mercado, né? Como você já comentou aí esses números, 70% do arroz brasileiro, metade do arroz do Mercosul, quando que isso deve começar a chegar no mercado? Nossos trabalhos de colheita iniciam 15 de fevereiro, mas ela toma corpo mesmo início de março. Então, nós vamos ter um volume de arroz substancial entrando no mercado em março. E está tudo indicando que nós tenhamos uma boa safra em função da boa oferta luminosa. Mas estamos muito preocupados com a oferta hídrica. E esse balanço ainda não temos como estimar números e tal, né? Mas vamos pensar que março e abril são os 2 meses grossos, assim, de volume de colheita no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina também, né? E também aí, Ricardo, só para a gente ter um parâmetro de comparação, quanto que foi a produção total do estado na safra passada? E aí, para esse ano, a gente pode esperar algo similar, algo maior, menor? O que a gente pode já dizer nesse momento? Então tá, vamos lá, Guilherme. É importante isso porque nós temos um acompanhamento. O IRGA é uma instituição de 80 anos, né? Então a gente tem muita informação, tem muita coisa que a gente pode jogar e observar os números históricos. O Estado vem com uma oscilação diária, que nós superamos 1 milhão de hectares em alguns momentos, e aí acontece uma pressão por preços muito ruins e essa área diminui. E essa área de 930, 940 mil hectares é uma área similar à do ano passado, né? Por outro lado, no ano passado foi a primeira vez na história que o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca dos 8 mil quilos de produtividade. Nós atingimos 8.402 quilos por hectare no ano passado, que é uma bela média. Nós não perdemos em nada para a média americana, andamos pertinho das médias dos japoneses, nós somos muito superiores à média dos asiáticos, a maioria deles,
e andamos aqui com a Argentina, com o Uruguai, que planta um sistema muito parecido com o nosso, também com níveis e Paraguai também, com níveis de produtividade muito similares. Até porque a forma de cultivar e até as pessoas que cultivam, os produtores, são muitas vezes gaúchos que estão nessas outras regiões. Então, o que nós esperamos? Vamos pensar numa média histórica de 8 mil quilos, nós vamos ter uma produção muito similar ao do ano passado. Então, nós não estamos pensando em desabastecimento, nós vamos ter a oferta condizente com a necessidade do mercado, né? Mas até mercado a gente pode conversar um pouquinho mais. Vamos adiante, Guilherme. E aí, Ricardo, entrando justamente nessa questão de mercado, a gente viu no ano passado os preços subindo bastante do arroz, mas no momento que o produtor já tinha negociado a boa parte dessa produção e acabou não aproveitando esses picos. Essa próxima venda dessa safra, o produtor gaúcho, o produtor de arroz, deve encontrar preços melhores para vender o seu produto? Vamos começar por um detalhe até hoje. O preço do arroz, claro, sempre que há uma alta maior no preço de um arroz, se vê isso dentro de um espaço de tempo X, e se vê lá que o arroz quase dobrou de preço ano passado, né? Houve 100% de acréscimo. Claro que os produtores venderam uma maior parte da sua safra 40, 45, quando atingiu lá os 95, 90 a 100 reais, realmente não havia tantos produtores com arroz. Mas isso é histórico, né? Eu sou a quarta geração de produtores da minha família, e isso é histórico. A gente não tem capital de giro e não tem condições econômicas de segurar o produto para vender na melhor hora que o mercado oferece. Mas o que a gente pensa? A gente tem que fazer média de preço, né? Nunca nós vamos atingir toda a venda da safra no pico de preço. E nem é isso que a autarquia recomenda. Nós recomendamos que o mercado se mantenha abastecido, que se faça uma venda escalonada para não desabastecer o mercado e que nós tenhamos preços firmes. Essa oscilação tão grande de arroz a 30, arroz a 70, 80, isso não é bom para ninguém. Isso torna o mercado especulativo e o interesse maior é que se tenha um mercado bom para todos, para que tenha o mercado abastecido, que o nosso consumidor, que é o nosso objetivo principal, a gente produz comida para o consumidor, né? Ninguém produz para comer, entende? Então, a gente tem que ter, o consumidor tem que ter confiança que vai comprar um produto de qualidade a um preço que não esteja sentindo lesado pelo produtor, né? Ou pelo preço daquele produto. Nós entendemos, não só o IRGA, como todo o Rio Grande do Sul e a da cadeia orizícola, entende que o arroz é um produto básico, a gente sabe disso, fundamental na cesta de alimentação, na cesta alimentar da população, mas é um produto de preço baixo. Então, foram feitos vários estudos pelo IRGA e pela Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, da Federarroz, mostrando que 1 quilo de arroz é menos que uma barrinha de chocolate, do que uma cerveja, né? Então, o quanto ela impacta por dia numa refeição, né? Ela é mais barata que a maior parte dos demais elementos que estão no teu prato, que tu está consumindo, pela porção que tu consumes, é uma coisa que não é cara. Então, a gente entende que nós vamos ter um preço parecido com o preço desse ano. É normal, então, assim, voltando diretamente para o que tu está me perguntando, Guilherme, é normal essa oscilação de preço de safra, vai ter oferta, vai ter produtores precisando vender, aumenta a oferta, vai baixar preço, né? Mas tem uma outra variante que é um preço internacional, que seria quem poderia abastecer o mercado interno. E isso é ditado pela Bolsa de Chicago, e nós estamos com um preço acima do que é o histórico. Também houve um preço, um ganho dos preços internacionais de arroz. Tanto é que agora saiu a tarifa externa comum para um período de 90 dias para a importação de arroz, e não entrou um volume de arroz tão absurdo assim, porque o preço internacional também está alto. Então, se imagina que esse arroz venha trabalhar aí com em torno de, isso não são estudos meus, são estudos dos economistas, que o arroz venha trabalhar entre 70 a 80 reais, é um preço que se imagine que trabalhe na safra, que é um preço que remunera a atividade. Esse era justamente o ponto que eu queria abordar, Ricardo. Esse patamar de preços que vão ser negociados nesse ano deve trazer a rentabilidade para o produtor. A gente acompanhou, né, nos últimos anos, o produtor de arroz acumulando prejuízos, vendendo abaixo dos custos de produção. Esse patamar que você comentou, entre 70 e 80 reais, garante rentabilidade? Guilherme, chega a ser hilárico, assim. Nós temos um custo de produção
bastante detalhado que o IRGA faz, é o custo de produção que vai para as negociações governamentais, balizada, com pesquisas em todo o interior do estado, com tudo que se faz, e o nosso custo de produção sempre é bastante alto. De 10 anos que a gente faz um levantamento, 7 anos a gente, pelo nosso custo de produção e pelo preço de mercado, a lavoura de arroz tem prejuízo. Claro que ela não é negativa, porque nesse nosso custo de produção nós temos a depreciação dos galpões, depreciações das máquinas, qual seja, tu não vai fazer as cercas e manutenção de sistemas de irrigação e de drenagem todos os anos de uma intensidade muito grande. Então é muito, muito ruim assim, tu trabalhar numa atividade que de cada 10, tem 7 anos, tu tem um balanço negativo, né? E até a gente fica preocupado quando tem um ano como o do ano passado, que o preço subiu bastante, a gente imaginava que fosse acontecer um avanço bastante grande na área semeada. Mas aí o que aconteceu, Guilherme e ouvintes? A maturidade do produtor não está levando mais aventuras. Ele entende que ele tem que ter um plano de negócios, né, estabelecendo aonde ele vai plantar arroz, aonde ele vai plantar soja, aonde ele vai fazer integração com pecuária, e aquilo ali é o projeto, é o plano de trabalho dele. E ele tem que manter aquilo andando. Então, o produtor fez isso, né? Claro que alguma dificuldade de irrigação, né, de reserva hídrica, contribuiu para que o produtor não avançasse muito nessa área também. Mas, por outro lado, regiões que não dependem dessas reservas hídricas, que dependem de rios mais volumosos e de lagoas, que nós temos importantes lagoas no Rio Grande do Sul, como a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira, no sul do estado, na região de Pelotas, Santa Vitória do Palmar, como a Lagoa dos Patos, que abastece duas regiões importantes na beira da lagoa, as planícies, nós chamamos planícies costeiras, e a região central, que se abastece de um rio super importante, que é o nosso rio Jacuí, eles também não aumentaram as áreas, justamente pela maturidade do produtor. Então, a gente não vê um acréscimo de área quase que irresponsável, né? É isso aí, Guilherme. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor todo esse cenário da cadeia do arroz. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu acho importante a gente colocar que, como eu coloquei o grau de maturidade que se encontra a lavoura orizícola do Rio Grande do Sul, desse número aproximado aí de 1 milhão de hectares que nós trabalhamos com arroz, hoje a posição da instituição é em cima de sistema de produção. Isso não vale só para arroz, isso vale para o pessoal que planta soja, que planta milho, que planta qualquer cultura. A gente tem que entender o sistema mais amplo. Então, a gente tem preconizado muito que se tenha soja, nós temos vários projetos que desenvolvemos a soja para nossas várzeas, temos 350 mil hectares em áreas de arroz e projetos muito fortes de integração lavoura-pecuária, com ganhos bem interessantes, tanto de rendimento quanto ganhos sustentáveis economicamente e ganhos sustentáveis, ganhos ambientais. Então, hoje, a gente não tem mais as nossas casinhas separadas, né? Então, assim que nós temos que entender o negócio arroz. Não com planta uma lavoura de arroz, termina de colher e terminou. Não, é um trabalho contínuo de planejamento de curto, médio e longo prazo, em cima de investimentos também. É muito importante que o produtor tenha esse planejamento super bem feito, bem organizado. A palavra campeira, digamos assim, que a gente usa bastante aqui no estado, é não se atirar em investimentos por passar por um bom momento, né? Entender a necessidade de investir em estruturas de máquinas, equipamentos, para que se tenha um negócio enxuto. Um item fundamental no seu negócio é ter capital de giro. Então, tu não pode descapitalizar o teu negócio para fazer um investimento e depois tu perde poder de barganha na hora das negociações que tu vai ter, tanto de compra dos teus insumos, quanto da venda do teu produto. Então, isso passa por uma maturidade, de um planejamento, de uma estruturação que o produtor de arroz, vinculado a outras culturas também, qual seja arroz, e qual seja pecuária. Estamos entrando fortes também, entendendo o milho, né? O estado do Rio Grande do Sul tem uma demanda por milho muito grande, somos importadores de milho
mais de 2 milhões de toneladas de milho. O nosso atual presidente, o Ivan Bonetti, que assumiu a presidência do IRGA no início de dezembro, era um grande incentivador e montou um programa RS pensando em cultura do milho. Estamos trabalhando forte em cima de desenvolvimento do milho em várzeas, não é várzeas, em cima de áreas orizícolas também, e entendendo a complexidade do sistema. Então, acho que isso que é a mensagem que é importante, nós não enxergarmos o arroz mais isolado, né? Nós temos que enxergar o sistema de produção. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando os trabalhos de colheita dessa safra aí no estado. Muito obrigado. Me coloco à disposição, Guilherme, para quando quiserem bater um papo informal e rápido, objetivo. O meu jeito de ser é esse aqui, eu sou objetivo na conversa e estou sempre à disposição de todo mundo. Tá bem? Esse, o Ricardo Kreff, ele que é diretor técnico do IRGA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para as lavouras de arroz lá no estado do Rio Grande do Sul. Ricardo destacando as dificuldades enfrentadas no momento do plantio, a falta de chuvas, principalmente no mês de outubro, que é um mês bastante chuvoso lá no estado do Rio Grande do Sul, que é o melhor mês para se cultivar o arroz pelos estudos do IRGA. Foi um mês com pouca chuva, o plantio não pôde acontecer de boas maneiras lá em outubro e isso diminuiu bastante a intenção de plantio do produtor gaúcho. O Ricardo destacando que com os levantamentos finais do IRGA ainda em processo de finalização, de complementação desses estudos, mas a expectativa é de que a área final cultivada fique bastante similar aos 930 mil hectares registrados na safra passada, bastante menor do que a intenção inicial, que chegava próximo dos 960 mil hectares. O Ricardo também destacando que o desenvolvimento das lavouras tem sido bom até esse momento, que a falta de chuvas que prejudica por um lado, por outro aumenta o tempo de luz que incide sobre essas lavouras, o que ajuda as plantas a se desenvolverem, isso se houver água para irrigação. Esse é o problema da falta de chuvas, mananciais, reservas, barragens secando com dificuldades para esses trabalhos de irrigação. Então, o Ricardo destacando que vai ser preciso esperar um pouquinho mais para definir um pouco melhor essa produção dessa safra, mas a expectativa é de patamares similares novamente às do ano passado, por volta dos 8 mil quilos por hectare de produtividade, o que é um índice bastante positivo na visão do IRGA, na visão do Ricardo, diretor técnico da entidade. Ricardo também apontando a expectativa do produtor de arroz negociar a produção dessa safra em patamares melhores do que os dos anos anteriores. No ano passado, a maior parte da safra foi negociada entre R$ 40 e R$ 45 reais. Pouca gente conseguiu aproveitar aqueles picos que chegaram até os R$ 100 reais ao longo do ano. Para esse ano, a expectativa de negociações entre R$ 70 e R$ 80 reais, um patamar bastante superior aos dos anos anteriores e um patamar que, na visão do Ricardo, garante sim a rentabilidade para o produtor, uma rentabilidade tão esperada para o produtor de arroz brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.